Fala pessoal, Foquinha aqui e hoje a gente vai falar sobre a 7ª etapa do Tour de France 2023, uma etapa plana de 170 km, pouco mais de 700 metros de altimetria positiva. É uma etapa que as equipes dos sprinters vão controlar, vão tomar a frente. Os times de classificação geral, os times que vão tentar ganhar as etapas numa fuga, por exemplo, eles estão descansando, eles estão se preparando para a etapa de manhã, principalmente para a etapa de domingo, que é mais uma etapa de alta montanha. Então, em termos de ataque e fuga, a gente vai ter um ataque, a gente vai ter 4 atletas saindo ali, mas uma coisa interessante é que os diretores das equipes da Total Energies, da Movistar e da UnoX mandaram um recado pra galera falando: esquece disso aí, sai daí, volta pra cá. E só o cara da Arkea que vai sobreviver e vai continuar ali por praticamente 100 km e ele vai chegar até o sprint intermediário, onde vão buscar ele. A gente vai ter o Biniam Girmay passando em segundo lugar, depois o Jasper Philipsen, e aqui vão saltar mais 2 atletas, o Pierre Latour da Total Energies e mais um atleta da G2R, sofrendo bastante, e eles vão tentar sobreviver o máximo possível. Uma coisa interessante é que com 20 km para a chegada, o pelotão deu uma acelerada, a gente vai ver que o pelotão tá vindo muito rápido, e isso é para a posição, né? Os times de classificação geral, o Jumbo-Visma principalmente, eles querem colocar o Jonas Vingegaard na frente o máximo possível. A gente tá até vendo a galera de amarelo ali na frente, e isso acontece também com os outros times como a Bora ou a UAE, por exemplo, ao mesmo tempo que os sprinters querem já ficar o mais bem posicionados possível nos últimos 2 km. Faltando ali 6 km, a gente vê o Wout van Aert lá no rabo do pelote. O dia para ele já acabou ali, na verdade hoje foi um dia de descanso e ele vai focar em talvez amanhã ir na fuga e domingo trabalhar pro Jonas com certeza. Não tá disputando a camisa verde aqui, nem tá indo tentar ganhar etapas no sprint. Com pouco mais de 6 km ali, se não me engano, com 6 km, o atleta da G2R sente uma cãibra e fala: meu querido, pra mim já deu, vai lá, manda brasa, mas eu vou ficar por aqui, dá um empurrãozinho ali para ajudar. A mãozinha dele atrás depois ele esticando a perna também é característica de quando dá aquela puxada, mas o atleta não vai sobreviver, ele vai ser pego com 3 km na verdade. Aquela regrinha dos 3 km, que é, se tiver qualquer problema mecânico, acidente depois dos 3 km, quem tiver envolvido tem o mesmo tempo do grupo que vai chegar na frente, foi alterada para 3,6 km nessa etapa especificamente. Tinha umas obras e uns contornos ali nos últimos metros. Então a gente vai analisar aqui os últimos 2 km, que é realmente a parte mais importante quando a gente fala de sprint. Acabaram de passar o banner, a Alpecin tá na frente com o trem dela, puxando ali o Jasper Philipsen, claro, Dylan Groenewegen da Jayco Alula na roda, o Caleb Ewan também bem posicionado, a gente tem o Philippe Bauhaus da Bahrein, então tá todo mundo ali no meio. O Fabio Jakobsen tá mais aqui atrás, meio mal posicionado, meio perdido, e aí a gente vai ter a Alpecin Deceuninck acelerando. Uma coisa interessante, o Michael Morkov da Quick Step olha ali, vê que o Jakobsen não tá na roda, dá o bracinho, não tem por que ele ficar levando os outros sprinters, sendo que o sprinter dele não tá na roda, um cara muito experiente, ele sabe disso. A Bora tá subindo pelo canto, a gente tem a Intermarché aqui também, e a gente vai ter a primeira briga ali por posicionamento. O Fabio Jakobsen não deve estar se sentindo bem depois das quedas, muito ombrada, muita gente perdendo posição. Então aqui a gente vê que o Dylan Groenewegen já ficou para trás, o Caleb Ewan também não tá muito bem posicionado, eles vão passar esse túnel. E aí vindo de frente a gente vê que a Bora tá com o Danny Van Poppel acelerando, a DSM tentando trazer o sprinter deles para trás também, a Little Trek brigando por posição, e a gente não viu o Kevin Cavendish até agora. Isso é muito importante pro final. A gente acabou de ver ele ali no cantinho, mas ele tá para trás, meio mal posicionado. Quando o Van der Poel acelera, olha como a Jayco Alula pela esquerda chega muito rápido lá na frente. Aqui o Caleb Ewan já ficou para trás, o Jakobsen também não tá mais aí, o Sagan tá aí, a gente não tá vendo o Cavendish. O Biniam Girmay tá bem para trás, ele tá em quarta roda ali, o que é ideal, mas o Van der Poel, como ele teve que começar cedo, o lead-out dele não vai ser muito longo. Então, aqui é uma coisa interessante, porque o Jasper Philipsen podia simplesmente sprintar. Ele espera, ele vê o Kev passando por fora, ele gruda na roda do Kev e depois ele acelera para levar a terceira etapa de sprint e trazer mais uma vitória para a camisa verde. Aqui tem algumas coisas interessantes para a gente entrar e detalhar dentro desse sprint. O primeiro é, obviamente, a briga por posição. A gente tem mais gente aqui, a gente tem o Sagan, por exemplo, que estava ali também, o Philippe Bauhaus, que eu comentei, o Fabio Jakobsen, mas a rua não é muito larga, tá todo mundo brigando por espaço, às vezes os caras não estão se sentindo bem, e aqui, principalmente, o Caleb Ewan, que já ficou para trás, perdeu a aceleração, já era, e o Peter Sagan também não vão continuar nesse grupo da frente. O Groenewegen, como eu comentei, ele volta muito bem,
bem com o gregário dele ali. E a gente tem o Girmay também abrindo o sprint muito bem posicionado. Aqui a gente viu algo similar naquele sprint que o Van Aert reclamou do Jasper. Eventualmente prendeu ele nas barreiras ali. Mas aqui a gente tem alguns pontos importantes. A gente vai ver que, sim, o Jasper Philipsen ele vai mudar a trajetória dele. Ele vê o carro passando, ele abre lá para a direita. Então, algumas pessoas falaram, pô, será que isso é passível de eliminação? Porque é a regra que você tem que manter a sua linha. Mas, ao mesmo tempo, ele não colocou ninguém em perigo, como, de certa maneira, o Van der Poel fez, que ele tirou o Girmay da frente mesmo e impediu que ele sprintasse, por exemplo, que ele foi relegado. E tem uma regra que não é uma regra, mas é mais um conhecimento geral. Se o seu guidão tá na frente do guidão do cara do lado, a roda que tá na frente é a sua roda. Aqui a gente vê que o Philipsen não tá mudando a trajetória, então ele tá seguindo em linha reta na roda do Cavendish, ele não tá tipo indo mais para direita espremendo o Girmay, na verdade ele abre mais para esquerda para ir por fora do Cavendish, e apesar do Girmay reclamar ali, tudo certo, segue o jogo, o Jasper Philipsen ganha mais uma etapa. O Cavendish quase bateu o recorde de etapas ganhas no Tour de France, só que ele teve um problema na marcha, que ele deu uma entrevista depois falando que a marcha estava pulando da 11 para 12, 11 para 12, tanto que ele até senta no meio do sprint, dá uma olhada para baixo, tenta sprintar de novo, mas não consegue. Então, o resumo da etapa de hoje aqui, né? A gente tem o Jasper Philipsen ganhando a etapa, a gente tem o Vingegaard ainda na camisa amarela, o Jasper Philipsen ainda na camisa verde de pontos, o Nilson Paulos ainda na camisa de líder de montanha, o Pogacar ainda é o atleta mais jovem, mais bem classificado, e o Jumbo-Visma a melhor equipe, e o Guglielmi, que é o atleta da Arkea que ficou sozinho na fuga por quase 100 km, é o atleta mais combativo da etapa. Amanhã a gente tem uma etapa interessante, uma etapa com cara de fuga, 201 km praticamente. Deve ser uma dessas etapas que vai beirar ali os 3.000 de altimetria, só pelo tanto de pequenas montanhas e ondulações que a gente tem no caminho, mesmo tendo 3 subidas categorizadas. Em termos de classificação geral, não é necessariamente uma etapa que decidiria, a não ser que algo de errado aconteça. Isso geralmente acontece, nessas decisões acontecem nas altas montanhas, então é uma etapa com cara de fuga, principalmente porque no domingo a gente tem mais uma grande etapa de montanha. Se você quer ficar atualizado sobre tudo que acontece no Tour de France, se inscreve aqui no canal, dá like nesse vídeo, compartilha com a galera do grupo do WhatsApp, que amanhã a gente volta com a 8ª etapa do Tour de France 2023. Até mais!